Olá pessoal, e a Covid-19 no Brasil transformou-se numa gigantesca tragédia para a nossa população. Agora ultrapassamos o número de 250 mil vidas perdidas para a Covid-19. E o mais grave, a quantidade de pessoas infectadas tem crescido fortemente pelo fato de que todas as mutações do vírus que aconteceram até agora já estão presentes no nosso país e elas têm muito maior capacidade de infectar as pessoas mais rapidamente. O que estamos assistindo agora é que não apenas as pessoas idosas, mas os jovens, pessoas de meia idade estão sendo acometidos pela Covid, têm utilizado mais fortemente os serviços de saúde, especialmente os leitos hospitalares, particularmente os leitos de UTI, e tem crescido o número de jovens que estão morrendo por conta dessa doença. Naturalmente que tudo que estamos vivendo hoje tem a ver com a falta de medidas concretas que deveríamos ter tomado no passado recente, para evitar grandes aglomerações, como aconteceram no próprio final de ano, nas festas clandestinas do Carnaval e no dia a dia de cada uma das cidades. O fato é que, com a maior presença do vírus entre as pessoas, ele aumenta a sua capacidade de se transmitir. E o que estamos vendo em vários estados brasileiros, em várias capitais do país, é o colapso total e completo da rede de saúde, tanto privada quanto a rede pública. E o mais grave é que o presidente da República, Jair Bolsonaro, que deveria desde o início ter sido o grande comandante dessa luta contra a Covid-19, continua a disseminar informações falsas, a negar a gravidade da doença. Agora, ele investiu contra as máscaras, divulgando notícias falsas quanto à eficiência, à eficácia das máscaras em proteger as pessoas do contágio com o coronavírus. Isso, inclusive, é internacionalmente reconhecido como uma coisa falsa. As máscaras têm sido uma das armas mais importantes para deter essa pandemia. Não é por acaso que, juntamente com a vacina e o aumento do uso das máscaras, os Estados Unidos estão começando a assistir uma redução significativa do número de pessoas com Covid e do número de mortes por conta dessa doença. Bolsonaro é um risco para a população brasileira enquanto estiver à frente desse governo, porque ele sabotou todas as medidas de isolamento social que foram tomadas ainda no ano passado. Agora, quando os governadores e prefeitos estão sendo obrigados a fechar parte das atividades econômicas para evitar mais mortes, Bolsonaro chega a ameaçar os governadores de que não vai determinar recursos do auxílio emergencial para aqueles estados que tenham sido obrigados a fechar atividades econômicas. Como se fosse ele o dono do orçamento da União, como se fosse ele dono do dinheiro público. Na verdade, o Brasil vive uma tragédia, cuja principal causa é a postura criminosa do presidente da República e do seu governo como um todo. Veja agora o caso das vacinas. As vacinas que são, sem dúvida alguma, a maior luz no fim do túnel. Elas podem efetivamente evitar a transmissão e, com isso, rapidamente nós conseguimos domar e superar essa terrível pandemia. Pois bem, até agora o governo Bolsonaro tem sabotado todas as tentativas que são feitas e cobradas pela sociedade, pelos governos, para nós termos a vacina. Dinheiro há, o Congresso Nacional liberou 20 bilhões para aquisição de vacinas. Legislação há,
o Congresso Nacional aprovou diversas leis que dão ao governo conforto para adquirir as mais diferentes vacinas para serem aplicadas na população brasileira. Autorização da Justiça há, pois o Supremo Tribunal Federal e vários outros tribunais do Brasil não só autorizaram, como já cobraram a compra de vacinas que tenham sido aprovadas por agências de vigilância sanitária de outros países e que tenham credibilidade. No entanto, a omissão, a inação do governo Bolsonaro são evidentes. Parece que Bolsonaro quer, de um lado, ou matar a população brasileira, ou do outro, que ela venha adquirir essa chamada imunidade de rebanho, que é impossível de ser conseguida sem a vacinação, ou então, se conseguida for, depois de milhões de mortes no nosso país. Pois bem, nós estamos todos aqui para, depois de um ano dessa tragédia da Covid-19 sem controle, mais uma vez dizer que essa tragédia poderá ser ainda maior se o Congresso Nacional não cumprir a sua responsabilidade histórica e retirar, por meio do impeachment, o presidente Bolsonaro do governo do nosso país.